A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Boa noite a todos com o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 15 e até o 17. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pois, como ouvirão se não tem quem pregue? E nós sabemos que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós estamos aqui esta noite, levando a você a paz do Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é como o mundo a dá, mas como o Pai me enviou. Estas são as palavras do Senhor Jesus, junto aos seus discípulos, juntos aos seus aprendizes. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como você poderá ter fé se você não quer ouvir a palavra de Deus? Como você poderia ter fé em Deus se não conhecer quais são os seus estatutos e os seus mandamentos? É impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesta noite, queremos falar de fé e apresentar a vocês que nos ouvem neste momento mensagens gloriosas do Velho Testamento em que homens de Deus, pela fé, alcançaram misericórdia. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis, cruciais em nossas vidas, porque nós não buscamos a Deus. Quando Ele nos manda clamar a Ele, ao invés de clamarmos a Ele, buscamos outras fontes, mas Ele deixou um caminho ligado ao céu, um caminho que nos leva à sua direção. Encontramos na mensagem Eu Sei, o mensageiro afirmando, dizendo estas palavras. Ele nos diz, um dia lá embaixo, em uma grande nação, sob um grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus, que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e chegaram a um lugar onde eles tinham que tomar uma decisão, que algo precisava de ser feito. Eles tinham em seu coração, eles sabiam que Deus estava com eles, mas uma decisão teria que ser tomada. Às vezes, você está em grandes dificuldades, enfermidades ou outras coisas mais, mas chega um momento em que você tem que tomar uma decisão. E o Senhor Jesus afirmou dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus, não há meios para que você venha tomar uma decisão correta. Mas eu te afirmo que se você tomar a decisão ouvindo a palavra de Deus,
colocando em prática a sua fé, Deus ouvirá dos céus as suas orações. Então aqui nós encontramos que a fé deles foi colocada em teste. E quando a sua fé é colocada em teste, então não falha. Fique exatamente com o que você crê. Creia em Deus, ouça a palavra de Deus. Você vai ver que as coisas vão mudar em sua vida. E quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. Pois bem, nós sabemos que Deus não dá nenhuma prova sem antes, antecipadamente, já adiantar a nossa vitória. Eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Mas Satanás não pode destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. E eu te digo esta noite, Deus tem um propósito em sua vida. Se não fosse assim, nesse momento, creio eu que você não estaria nos ouvindo. Eles podiam entrar ali com esta esperança. Entra através da palavra, colocando a sua fé em prática e com esta grande esperança de que a sua oração será ouvida pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eles podiam entrar com esta esperança aqui. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, conversando eles um com o outro, mas de modo algum nós não nos inclinaremos à imagem. Nós sabemos que Satanás, neste século 21, desde a antiguidade, vem colocando propostas nos caminhos daqueles que são eleitos de Deus, tentando atrapalhá-los. Satanás não pode tomá-los, ele não pode afogar, não pôde afogar Noé no dilúvio, até que terminasse o propósito de Deus. Ele não pode queimar os filhos hebreus, até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas, até que o propósito de Deus tivesse terminado. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel, até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão, até que o propósito de Deus terminasse. Então, olhando para esta palavra, Deus tem um propósito para cada um de nós, e nem mesmo isso pode te levar, ou me levar, até que o propósito de Deus em nossa vida seja realizado. Então, adquirimos o consolo deles. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Deus permite para mostrar a sua glória, o seu poder, mostrar que Ele é vencedor, que nunca perdeu uma batalha. Deus areia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que Ele o obedeça. E aqueles problemas nos trazem um companheirismo mais íntimo com Deus. Então, amados irmãos que estão me ouvindo, para Deus não existe tamanho de problema que Ele não possa resolver. Vamos colocar a nossa fé em prática e crer que Ele nos dará a vitória. Graças a Deus por estas grandiosíssimas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, através do mensageiro, o profeta William Marion Branham.
Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é a glória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer de ficar, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar para o dia da vinda de Cristo. Nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção, os problemas, as lutas aqui.